seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Hoje, um dos domicílios da nossa colega Fabiana incluiu a avaliação da Dona Rosa, uma senhora de 89 anos que vive num lar. Está há 3 dias com tosse e há 4 dias com febre e ligeiramente taquipneica. Perante esta situação, hipótese A, a avaliação point of care da proteína C reativa poderá diminuir a prescrição desnecessária de antibiótico. Hipótese B, o uso point of care da proteína C reativa não é útil ao processo de decisão da prescrição de antibiótico. Ou hipótese C, dada a idade e a vulnerabilidade da paciente, a prescrição de antibiótico seria mandatória. Caros colegas, com frequência ouvimos políticos, administradores hospitalares, colegas que trabalham nos serviços de urgência hospitalar e até comentadores dos nossos meios de comunicação social criticarem os cuidados de saúde primários por permitirem que tantos doentes cheguem aos hospitais ou inundem os serviços de urgência hospitalar com as chamadas falsas urgências. E falsas urgências entre aspas. Consideram que este é um dos pontos críticos da crise do Serviço Nacional de Saúde. Recentemente, ouvimos mesmo declarações do Sr. Ministro Manuel Leitor em que considerava a hipótese de se criar um percurso formativo de menor duração e menos exigente para formar os médicos de família. Pois bem, hoje trago-vos 2 estudos que apontam para um caminho bem diferente. Aquilo que entendemos ser a alternativa que mais beneficiaria o SNS e mais beneficiaria os nossos cidadãos. Querem ver? Vamos a isto. O primeiro estudo, publicado recentemente no British Medical Journal, trata-se de um ensaio clínico randomizado por clusters, pragmático, realizado em lares de idosos nos Países Baixos e que tentou responder à seguinte pergunta clínica. Será que o uso point of care da proteína C reativa PCR reduz com segurança a prescrição de antibióticos no tratamento de infecções do trato respiratório baixo, nos lares de idosos, ou seja, nos doentes institucionalizados, idosos? A verdade é que existe evidência científica já bastante robusta que demonstra a utilidade do uso da proteína C reativa em contexto de cuidados de saúde primários para auxiliar na diferenciação entre infecções de etiologia vírica ou de etiologia bacteriana. E, no fundo, dessa forma, auxiliar no processo de decisão da prescrição de antibiótico. Se quiserem, podem ler um pouco mais sobre este assunto num editorial que acompanha este artigo com o título Point of Care Tests to Inform Antibiotic Prescribing. Mas nunca se tinha avaliado a utilidade do uso da proteína C reativa em contexto de lares de idosos. E os resultados deste estudo revelam que no grupo de intervenção, ou seja, o grupo em que se usou a proteína C reativa, os doentes tiveram uma probabilidade 4,93 vezes superior de não receberem antibioterapia, em comparação com o grupo controle. E apesar da menor prescrição de antibióticos, não se verificou diferença na probabilidade de recuperação completa às 3 semanas, nem diferenças na mortalidade ou no número de internamentos hospitalares entre os 2 grupos. Ou seja,
Este estudo demonstra que também no diagnóstico e tratamento de infecções respiratórias inferiores de doentes idosos institucionalizados, o uso point of care da proteína C reativa é uma mais-valia e pode ser um auxiliar precioso no processo de decisão. O segundo estudo também é um ensaio clínico randomizado por clusters e também pragmático, foi publicado também no British Medical Journal. Neste caso, tentou responder à seguinte pergunta de investigação: será que o uso point of care de procalcitonina e ecografia do pulmão pode reduzir a prescrição desnecessária de antibióticos no tratamento de doentes com infecções do trato respiratório inferior em contexto de cuidados de saúde primários? Neste caso, trata-se de um estudo realizado na Suíça, tendo envolvido um total de 60 unidades prestadoras de cuidados de saúde primários e 469 pacientes. Foi efetuada a randomização em 3 grupos. Um grupo em que se usou a procalcitonina associada à ecografia do pulmão no processo de decisão da prescrição de eventual antibiótico. Um segundo grupo em que se usou apenas a procalcitonina e um terceiro grupo, o grupo controlo, foi o grupo do usual care, dos cuidados habituais, sem a utilização de qualquer um destes exames, destas ferramentas auxiliares no processo de decisão. E os resultados revelam que o uso da procalcitonina conduziu a uma redução absoluta de 26% na probabilidade do doente ser tratado com antibiótico ao fim de 28 dias, sem afetar a segurança do paciente. O uso da ecografia do pulmão associada à procalcitonina não conduziu a uma redução adicional da prescrição de antibióticos. Sobretudo, e isto nos doentes com valor de procalcitonina superiores ou iguais a 0,25 microgramas por litro. Em relação à procalcitonina, já existia evidência científica prévia de que este marcador pode contribuir para diminuir a prescrição desnecessária de antibióticos nos serviços de urgência. Mas, no fundo, agora, a partir deste estudo, fica demonstrada também a sua utilidade nos cuidados de saúde primários. Então, em relação ao nosso quiz, tendo por base as conclusões do primeiro estudo, a solução era a linha A. A avaliação point of care da proteína C reativa poderá diminuir a prescrição desnecessária de antibiótico. E para terminar, aqui fica a mensagem para o Sr. Ministro Manuel Leitor e para os críticos dos cuidados de saúde primários. A bem do SNS e a bem dos cidadãos do nosso país, a solução passa mais por melhorar os cuidados de saúde primários do que desinvestir na formação dos médicos de família. Há tecnologia, há meios complementares de diagnóstico que fazem muita falta nos cuidados de saúde primários. Temos aqui os exemplos da proteína C reativa e da procalcitonina, mas podemos dar mais: BNP, NT-proBNP, MAPA e mesmo a ecografia. Imaginem a utilidade de termos um membro da equipa da USF ou da UCSP com um treino específico em ecografia e com um ecógrafo móvel para avaliar situações localmente. Tudo ferramentas que podem auxiliar os médicos de família a prestar melhores cuidados aos seus doentes e, no fundo, algumas destas ferramentas poderão contribuir diretamente para evitar a ida desnecessária de um doente ao serviço de urgência. Isto consegue-se com mais investimento, também na área da tecnologia e de meios complementares de diagnóstico, mas também com mais formação e formação com qualidade. É algo que é fundamental. Meus caros, e em relação à sugestão musical de hoje. Is this a magic carpet? Do you trust me? Yes. Pois é, já estás a ouvir alguns sons. Hoje, a canção escolhida tem uma dedicatória especial. Bem a propósito do conteúdo deste episódio, dedicamos esta canção ao Sr. Ministro Manuel Leitor.
A Whole New World do filme Aladino da Disney. E com este breve apontamento de humor dirigido a si, Sr. Ministro, deixo algumas partes da letra desta canção. I can show you the world, a whole new world, a new fantastic point of view. Pois, um mundo em que a medicina geral familiar é muito diferente daquilo que o Sr. Ministro imaginava. Caros colegas, fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. A whole new world, a dazzling place I never knew. But when I'm way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with Now you. I'm in a whole new world with you. Unbelievable sights, indescribable feeling, soaring, tumbling, freewheeling through an endless diamond sky. A whole new world. Don't you dare close your eyes. 100,000 Hold your breath, things it to gets see. better. I'm like a shooting star. I've come so far. I can't go back to where I used to be. Every turn a surprise. Horizons Every to moment, red pursue. letter. I'll chase them anywhere. There's time to spare. Let me share this whole new world with you. A whole new world. That's where we'll be. It's where we'll be. A thrilling chase A wondrous place for you and me. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.